Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Foca Veste e hoje o bate-papo é com essa dupla fantástica, com esse casal maravilhoso, Dudu e Giovana. Tudo bem com Olá, vocês? E tudo aí, bem? tudo bem? Queríamos Tudo. agradecer pelo convite, Eu, primeiramente. eu que agradeço a presença de vocês aqui hoje, né, por estarem participando desse momento que, na verdade, é um momento para poder auxiliar e ajudar aquela galera, aqueles estudantes que estão lá naquela pequena luta, né, nesse 2025, Pequeno. né? E que, na verdade, até mesmo a gente está num momento meio crítico para eles, porque acabam de sair os resultados de Enem, acabam de sair resultados do vestibular da UFMS, do PAS, do vestibular da UEMS e assim por diante, e teve aquela galera que acabou não passando, né? E querendo ou não, vocês passaram por esse momento já Mais de uma vez. mais de uma vez. Então, o receber o não é uma coisa muito fácil, muito tranquila, né? É a parte mais difícil, na verdade, né? É a superação e continuar, né? É muito difícil esse processo. Esse processo de, putz, não, Eu né? acho que até talvez pior do que o não é toda aquela expectativa que você vai criando e vai chegando janeiro. E, puxa, é agora ou nunca, porque são 365 dias de um outro ano que se resume àquele um dia de janeiro que vai dizer, putz, não deu, Não deu. não deu, acabou. E aí? O que você vai Exato. fazer? Você vai levantar e vai começar de novo ou você vai ficar aí, tipo, triste? Porque acontece, né? A tristeza, você fica Sim, triste, você fica frustrado, principalmente quem passou por mais de um ano de cursinho. Eu, no meu primeiro ano de vestibular no terceirão, eu era mais imaturo, sei lá o que, eu acreditei, tipo assim, fielmente que ia Hum. dar. Eu não tinha nem dúvida, eu não estava preocupado porque eu não tinha noção que era tão difícil passar. e até E, porque quando você olha para trás, né, você não é um aluno daqueles que reprovou na vida. sim, Então sempre foi um negócio Ah, é. muito. você acredita que a vida vai ter essa sequência tão cadenciado quanto passei de ano, vai ficar tudo bem. Eu acreditava que eu ia terminar o terceirão, vai entrar na faculdade, E e tava tudo tudo bem. certo. E na época, a gente pensa que a gente está estudando muito, né? Eu achava que nossa, que eu estava no meu máximo. E na verdade, depois de receber o não, é que a gente descobre o nosso máximo, na verdade. Porque exatamente isso que o senhor falou, eu passei pela minha vida inteira tendo um bom desempenho na escola. Então eu achava que não tinha outra opção além de ter um bom desempenho no vestibular. Só que aí você descobre que tem milhões, milhares de pessoas na mesma situação que você e que só uma pequena parcela vai conseguir o que queria. Então é um choque de realidade muito grande, né, que a gente tem que lidar. É, e na verdade, quando você olha para esse mundo escola, né, você está olhando para um público pequeno, para uma quantidade pequena de pessoas, querendo ou Uhum. não, que seria a turma de vocês, a sala de vocês, onde você olha e fala assim: ah, mas aquele cara lá quer direito, o outro quer engenharia, eu quero medicina, o outro quer isso. Daí quando você olhava, você, a minha nota aqui tá de boa, porque se eu quero medicina, eu tô na frente e tal, e isso era tranquilo olhando, né, assim, esse cenário, né? Essa ficha de vocês, de eu quero medicina, quando que ela cai assim, putz, eu quero medicina? Ai, Ou já pra era um sonho do tipo, desde criancinha lá, era medicina? para mim, eu sempre quis fazer medicina. É uma coisa meio clichê de falar, né? Uhum. Mas eu lembro quando eu era criança, eu cogitei algumas coisas, fazer arquitetura, eu lembro que era uma das Das opções? opções, medicina veterinária, mas eu lembro também que quando eu já tinha uns 12 anos, teve tipo uma enquete, assim, na minha escola, e eu lembro que eu queria fazer medicina, já queria, né, assim como 90% da sala. Só que depois, esses 90% as pessoas foram se descobrindo, de outras formas, né, E mudando até de e curso. mudando de curso a maioria dos meus colegas, né, na época. Mas eu lembro que pra mim, eu era tão pequena que eu não sei quando eu tive esse start. Era Desde que só uma você, o famoso, vontade. se conhece por gente, É. é medicina. Aham. E o Dudu? Comigo foi, na verdade, o completo contrário, né? Eu fui aquele guri clássico, eu quis ser jogador de futebol, eu quis ser grêmio, eu quis ser astronauta, eu quis ser várias coisas de brincadeira que Aham, nunca levei isso a sério. Eu aham. neguei a medicina por muito tempo, porque minha mãe é médica e sempre brincou, não, você vai ser médico, você vai gostar, sei lá o quê. Eu falava de brincadeira e eu sempre Não, não é neguei. isso. Não, isso com certeza é a única coisa que eu sei que não é. E eu não sei apontar que momento que essa chave virou, mas eu sei dizer que, assim, durante o ensino médio, por questões familiares, minha madrinha teve câncer, sei lá o quê, e isso foi crescendo em mim a necessidade de entender o que passava na vida dela para tentar trazer conforto para o restante da família e
poder entender o que estava ao meu redor. E eu não sei dizer quando, mas isso acabou se tornando um propósito Mas já muito foi ali grande pro ensino médio. pelo ensino médio. Assim, eu Uhum. com certeza entrei no ensino médio, se alguém me perguntasse no primeiro dia do primeiro ano, eu não queria medicina. Isso era E quando eu fui perceber no terceiro ano, eu estava me inscrevendo em em vestibular de vestibular de medicina. medicina. Nós somos bem diferentes, né? Pode perceber. Mas é bom, é bom, é bom. É É ótimo. bom. E assim, quando vocês estavam, né, começaram o primeiro ano, né, por mais que você não sabia ainda o querer medicina, a Giovana já sabia, Uhum. mas essa trajetória de saber que você está nos 3 últimos anos do ciclo básico, né, do Uhum. ensino básico, vamos assim dizer, e que isso iria acabar uma hora e você iria passar pelo processo seletivo. No primeiro ano, vocês já pensavam nisso ou não, eu vou fazer a prova da escola e lá na frente eu penso nisso? Cara, vou ser honesto, eu não pensava e eu acho que é um erro muito grande, porque o meu ano e o dela foi a primeira vez que teve o passe na UFMS. Uhum. Então era um conceito que eu desconhecia completamente Aham. e quando chegou a hora de fazer o passe, que eu fui entender que, puxa, se eu tô dando todo ano agora de passe, eu der um pouquinho do melhor que eu tenho, vai dar tudo certo. A prova do vestibular, ela é muito mais trabalhosa do que uma prova de colégio. Prova de Sim. colégio é aquele teu professor que você já conhece, você consegue O imaginar cara os com tal conteúdo caminhos, marcado, você tal. consegue entender mais ou menos como fazer para se dar bem. E eu Uhum. sempre fui aquele aluno que ia bem na prova, nunca tive problema com isso, fui passando de ano sem muito perrengue. Então eu acreditava que o vestibular ia ser assim. Na primeira prova do passe eu caí do cavalo. Só que eu acho que durante o segundo ano eu ainda não acordei, porque o segundo ano do ensino médio, quer saber, é o último ano que eu tenho antes do vestibular. Então eu vou ficar Curti. mais relax. E aí no terceiro ano a conta chegou, né? Porque eu É. passei. E tudo bem. Tudo bem, tudo Tudo bem, bem, tudo eu bem. cresci. É uma coisa que a gente brinca assim, entre nós, que a gente fala, cara, tudo faz parte. Se você não vai crescer na faculdade, você vai crescer no cursinho. Em algum momento você vai ter que passar pelo amadurecimento, porque Uhum. faz parte do processo. Para você entender a sua posição no mundo, é você amadurecer um pouco. E eu, com certeza, se eu tivesse passado com a mentalidade do primeiro, segundo, terceiro ano, eu não ia estar tão bem quanto eu estou hoje na faculdade, Ah, com isso é bom. certeza. Para mim foi a mesma coisa, porque eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu fazia as coisas da escola. Então, eu estudava para a prova, fazia tarefa, né? O famoso E básico da é escola o você fazia muito bem básico. feito. Eu sempre fui bem ali e ok, para mim era aquilo. Eu lembro dessa questão do passe também, porque quando a gente estava no terceiro ano, os últimos dias de aula, os professores falavam assim: ah, é a chance de vocês, porque não tem vestibular de medicina, concorrência 30 por vaga, que Uhum. era a concorrência da nossa turma de passe. Só que aí a gente olhava e falava, tá, mas agora já foi, tipo, não tem mais o que fazer. E aí eu lembro que a gente se arrependeu bastante nisso, porque você tinha que ter construído Uma alguma coisa, história, né? uma história que esse é o princípio do passe, né? Um pouquinho de cada vez. E eu lembro que pra gente não foi assim, eu não tinha essa mentalidade, eu não entendia o que era fazer O quão difícil vestibular. era. Pra mim era uma coisa muito palpável, que eu ia passar. Aham. Tipo, eu não precisava me esforçar tanto assim, eu ia Ia passar. passar, porque já era natural os ter aprovado, né? Exato. Você nunca teve o sentimento da reprovação no Exato. fator daquilo que envolvia você estudar, né? Uhum. E aí, de Uma repente, instituição te rejeitando. até porque quando você vai fazer a matrícula na escola, você chega, se matricular aí, lindo, maravilhoso, né? Agora não era mais dessa forma, né? E quando vocês estavam no primeiro, vocês fizeram o passe da UFMS e mais algum ou só? Eu fiz da UEPG e da UEM. Da Da UEM, né? UEM. Aham. Aham. Que eu fui com o senhor, inclusive, Isso, mas e fazer. a prova, assim, foi... Você foi do tipo assim, vou fazer para tentar ou foi na sensação de quero ver que negócio é esse, viajar e... Eu lembro que o meu pai conversou com a minha mãe a respeito da possibilidade de ter mais possibilidades, né? É, eu, sinceramente, não lembro de estudar para essa prova. Tipo, Sim, eu vou pegar o conteúdo focado, tal. programático e vou pegar ele e vou estudar certinho. Eu lembro que eu fui do mesmo jeito que eu fui para a UFMS, com o conteúdo que eu tinha estudado para as Aham. provas da escola, né? Uhum. Eu lembro que eu tive um desempenho ok Na nas, primeira nas etapa, provas, mas assim, não foi nada absurdamente, tal. aham. Eu fiz o da UFMS, no primeiro ano eu cheguei a fazer o da UNB, mas
não deu certo. A prova é muito diferente uma da outra, que também é um erro, assim. Eu tava no Uhum. primeiro ano, não tava tão preocupado com isso. Mas Aí você escolheu do 8 ao 80, do né? 8 a 80. É. É aquela coisa Numa prova que só tinha concorrente. as questões de marcar X para outra, que tinha aberta, Somatória. somatória, verdadeira. Caiu questão de teoria musical. Eu tava tão preparado pra prova que na hora que eu olhei, eu falei, acho que essa prova não é a minha. Não pode ser. Não é- Não sei o que quer dizer esse símbolo aqui. Não foi muito Ah, proveito, bacana. não. E aí vocês passam pelo segundo ano, pelo terceiro ano, né? Você manteve ainda a prova em UEPG ou só Eu fiz até o o segundo ano, se eu não segundo? me engano, porque depois começou a bater com as Com os provas daqui. daqui. Isso. Certo. Uhum. Você fez a UNB ainda no segundo ou não? Já no primeiro Só fiz no você. primeiro e foi um desastre. E Pior que aí? não foi um desastre tão grande, pra falar a verdade, mas eu ainda não estava maduro o suficiente para um vestibular, para levar a sério, mas eu percebi que eu falei assim, não faz sentido o que eu estou fazendo. Eu fiz, sei lá, vi o nome da instituição, achei que ia ser legal, né? Me meti a fazer uma prova que, puxa, não tinha nada a ver comigo, não tinha a ver com a maneira que eu estudava, Sim. eu só estava fazendo. E eu acho que é um erro comum, assim, de... Eu estava no segundo ano, mas eu podia estar muito bem no segundo ano de cursinho. Porque Sim. tem gente que repete o erro sem perceber. Você, tipo Sim, assim, sim. cai na mentira de que, puxa, eu quero estudar nesse lugar, ou nesse, mas uma prova não tem nada a ver com a outra. E você tá patinando, e Fica, né? entendeu? Não levou a nada. Eu consegui perceber isso no segundo ano e falei assim, cara, eu tô marcando bobeira. Não faz sentido essa prova na minha vida. Ou eu mudo minha cabeça, ou... Aí você foi pro terceiro e mudou a cabeça? Mudei no sentido assim, comecei a estudar, era o máximo que eu acreditava que era possível dentro daquela realidade. Eu estudava, assim, bem mais até do que outros colegas que não queriam medicina, coisas do tipo. Tirava finais de semana e outros momentos que alguns colegas nem pensavam nisso. Eu queria estudar, pensava Uhum. que, assim, bastava me dedicar bastante, que eu ia fazer. Só que o meu me dedicar bastante era o que eu conhecia. Não fazia Não ideia era do que era o mundo de suficiente. cursinho, eu não fazia ideia do hall de pessoas que estavam competindo comigo. Acho que nem passava na minha cabeça que tinha gente que estava no cursinho há 2, 3 anos. Eu desconhecia tanto o negócio que eu... Não vou dizer que eu era alienado dessa Sim. questão, mas vou dizer que não passava na minha cabeça, eu não pensava a Tipo, respeito na sua disso. cabeça isso não era uma Era realidade só sua. só uma questão de continuidade. Tipo assim, eu realmente terminei o terceiro, devo começar a faculdade e a vida que segue. Exato. Essa realidade. Não passava na sua cabeça a possibilidade na época de, eu vou ter que fazer cursinho. É. Aí é a chave, né? A virada A da virada chave da chave, que é quando você vem e vem aquele leve aquela tapa. Assim, lapada. não, né? Uhum. E como é que foi? Você lembra o primeiro não? Lembro. Uhum. O primeiro não É foi da porque, onde? foi aqui, inclusive, Da UF? na própria federal, né? Porque sempre foi a minha primeira opção. E eu lembro que eu tive muitos problemas com redação no vestibular da UFMS, né? E aí eu lembro que eu até fui melhor na prova do que eu fui no meu primeiro ano de cursinho, mas a minha nota de redação foi péssima. Aham. Então, é uma coisa que, assim, você vem construindo ao longo do ano, você só tira nota boa, você só tira nota boa, aquilo que a gente tava falando, né? E aí chega lá e você descobre que, na verdade, não era bem assim, né? Aham. Então, pra mim, me chocou muito, mas eu acho que foi o processo necessário pra gente acordar pra vida e realmente começar a fazer Não, por mas onde. até entre o processo de você acordar pra vida, o negócio não foi tão simples assim, né? Não. Como Foi difícil. o receber essa notícia, não passei na UFMS, né? Durou ali esse trauma, né? Tipo assim, deu raiva. O que deu? Deu raiva de você? Deu raiva da faculdade? Deu raiva da banca hoje sua realidade? O que deu raiva? Olha, da banca deu muito raiva. E eu acho que de mim mesma, mas não no sentido de estar com raiva de mim, mas sim da expectativa, da esperança que eu própria criei frente a uma realidade que não existia, na verdade, né? Que só estava na minha cabeça. Mas eu lembro que pra mim eu não tinha outra opção. Sim, era a federal e acabou. Era aquela opção e só. Então eu precisava levantar. Então, assim, eu já fui. Beleza, não vai dar? Então vamos fazer matrícula, vamos. Correr Foi uma atrás. coisa muito mais prática do que foi o segundo, não. Sim. Na minha perspectiva. E o seu primeiro não, você lembra? Eu não lembro qual foi o primeiro não, se foi o passe ou se foi o vestibular, mas eu lembro da sensação... Mas foi o F também. Foi o F. Lembro a sensação de anestesia, peraí, eu não estava pronto para essa realidade. Você estava pronto para ver seu nome Pra ver ali. meu nome. Nesse ano, no terceiro ano, eu tinha prestado a prova da UERJ também. Ah, E legal. ela é de 2 fases, a Isso. primeira fase em julho eu fui muito bem. Você classificou como A.
57 de 60. Então, Porra. pra mim era tipo assim, puxa, Tá tô lindo. dentro. Tô dentro óbvio já, que né? eu tô dentro. Mas daí você foi fazer a segunda fase ou não? E tomei, caí de cavalo, assim, horrível. Tipo assim, foi desastroso. Só que o negócio era tão ruim que, na época da prova, eu achei que eu tinha ido bem. E eu não conseguia admitir pra mim mesmo que eu tinha ido mal. Então, pra mim, pior do que o não da faculdade, porque assim, eu sou um cara muito quadrado, muito pragmático. Eu me organizo muito, eu faço tudo de um jeito muito específico, muito meu, pra dar certo. Do meu jeito, pra eu conseguir me sentir confortável. E eu me senti enganado por mim mesmo. E eu não conseguia aceitar que eu tinha me enganado, que eu tinha me levado pra um caminho que não faz sentido. Eu sou aquele cara que pensa 10 vezes as minhas decisões, eu quero tudo. Eu não quero que saia do meu planejamento. E pra Do mim teu o controle. incômodo não foi nem só ser negado, mas foi tipo assim, eu me levei até aqui. Eu me guiei até o não. Eu me sentia culpado. Então pra mim, mais do que a rejeição, era o sentimento de culpa de, puxa, ninguém poderia ter feito por mim. Eu Você que poderia. tinha que ter feito. E aquela história, pô, o professor, todos os professores no seu ensino médio vão te avisar, estuda isso, estuda aquilo, estuda aquilo. E na maioria das vezes você não vai. Você Não fala, vai não, ouvir. eu sei o que fazer. Você não sabe o que fazer. Por isso que você precisa dos seus bons professores para te orientar. Porque senão não sai do lugar. E para mim, assim, foi um ano que eu brinco muito que, tipo assim, eu entrei no cursinho criança e saí homem. Porque eu entrei com uma cabeça que eu tava devastado comigo mesmo. Com a sensação de, assim, isso é culpa minha. E também não é uma sensação justa, pra ser honesto. Não é assim que eu... É porque não é só você, né? Não. Exatamente. Não tá no seu controle tanto quanto você quer que esteja. Pra mim, isso era horrível. Porque eu sempre gostei de sentir que eu tava no controle do que eu ia fazer. Tipo, se eu estudar, eu tiro nota 10. Se eu não estudar, eu tiro nota 0. Eu era pragmático assim. Eu achava que era tão simples quanto fazer isso. E não é. Até porque quando você olhava para a prova da escola, o conteúdo era pequenininho, né? No E nem vestibular. sempre a gente ia bem, né? Na Exato. prova da escola. Diga-se de passagem elétrica, eu mandei muito bem contigo. Minha primeira nota baixa foi sua prova. Exato. Vetores tirei ainda. 2. Exatamente. Soma de vetores, acredita, né? Nossa. É o trauma de qualquer aluno de primeiro ano até hoje. Você descobriu que a física existe. A física existe, ela não é tão simples quanto a do nono ano. Mas, ô, Dudu, eu lembro que você, eu não vou lembrar se foi no terceiro, ou se estiver, deu um BO numa prova do Enem sua, não deu? Nossa, é verdade. Foi do terceiro? Meu Deu Deus. o BO. Foi, Foi terceiro. do terceiro? Eu Foi. fiz a prova sozinho na sala com a Polícia Federal. Foi Que incrível. rolo que foi aquele? Simplesmente não saiu pro INEP como se eu tivesse pagado a prova. Só que a gente tinha na fatura do banco comprovante de pagamento. Tinha tudo. Cara, E na minha inscrição da época, quando sai o seu comprovante de inscrição, tinha lá pagamento confirmado, tudo. tudo ok. Na semana de sair a sala de prova, ainda estava confirmado. Dias antes da prova, atualiza a minha parte do participante. Você não está apto a fazer a prova. Você não pagou, você está Fora. cancelado. E tinha, tipo assim, 5 ou 6 dias para a prova, quando a gente viu isso. Foi E aquela aí? vez, entrei no site só para garantir que eu sei qual é a minha sala. Tipo assim, O só, garoto que gosta do controle. né? É. Olha, nesse dia eu quase tive que aprender medicina ao vivo, porque eu achei que meu pai ia cair duro, infartar, coitado, porque ele que pagou. Sim. E ele achou que ele tinha errado, mas pô, ele também é quadrado, meio pragmático, achou rapidinho. E a gente falou, cara, o que eu faço agora? Como é que eu consigo convencer o INEP que eu posso fazer a prova? É porque quando você fala de uma banca de um vestibular que é aqui da UFMS, É ou da outra Unesp, coisa, você né? sabe onde ligar, onde você vai mandar o e-mail. E nesse caso, como é que foi? A gente se sentiu no escuro, foi exatamente essa sensação de, pô, acho que não tem o que fazer. Acho que ferrou, vai ficar pra próxima. E não sei o que fazer. A gente acabou entrando em contato com uma advogada que já tinha trabalhado com casos parecidos e foi o que salvou. Só que foi assim, até o último instante. Ela foi para a porta da prova comigo, ficar do lado de fora, para garantir que se você dentro ia da entrar. prova tivesse algum BO, ela ia estar lá para eu poder entrar. E eu tive que fazer a prova destacado numa sala, só eu, um policial e como chama, um monitor, uma pessoa cuidando da prova. Fiscal. Horrível. Horrível. O fiscal sentado numa mesa como aqui do podcast. Tipo assim, ele sentado, uma mesa comprida, inclusive. Sim. Sentado, ele olhando para mim. E como o fiscal não sabia a razão de eu estar sozinho numa sala com a polícia olhando, ele ficava me olhando como quem disse assim, qual que é a desse garoto? E eu ficava olhando pra ele, tipo assim, qual que é a sua? Vai te olhar. Porque eu fazendo O que, a prova... que ele aprontou de tão a minha grave pra redação polícia estar ali? Era passar a redação e ele olhar assim, e ele não disfarçava, ele ficava, tipo, ele quase falava, deixa eu ler. Eu ficava tipo assim, cara, sai daqui, sai do meu cangote, fica longe. Mas, pô, foi horrível. Não, eu falo Traumático. que Enem é uma coisa que você se prepara, né? Você literalmente treina pra fazer Enem. Então,
ele passar por isso é uma coisa que sai completamente do que você Porque não tá é um preparado. treino só de questão de conteúdo, é um Não, psicológico também. de todo o processo do dia que você vai acordar, vai tomar banho, vai fazer E ainda mais que a almoçar. gente vive no uma hora a menos, né? Então Sim. é meio-dia. São Aham. os horários quebrados. Sem ensaio o dia do Enem. Você vive aquilo na sua cabeça. Você fala, o que que eu vou E você tomar? fez a prova onde? Na Uniderp, né? Unidep. E ainda mais é um lugar que dá trânsito e tal para chegar. Então, É uma coisa que você se prepara, né, pra É, isso. igual Então, você na falou. hora que você tá pronto pra fazer de uma forma que você já treinou e é de outra completamente diferente, é como se você estivesse fazendo uma prova nova, do zero. Eu fui o caminho para a prova mais de umas 2 horas mais cedo do que a gente gostaria de ir. E eu geralmente eu vou bem cedo. Oh, meu Deus. Fui mais Então de tomou 2 horas. café da manhã lá na prova. Tomou, E aham. a gente foi para a prova pensando assim, puxa, no mundo ideal, eu ia saltar na Serra e andando, não ia pegar trânsito, tranquilo. Mas tive que eu, meu pai, minha mãe, advogado, todo mundo junto para ficar lá. E, puxa, a pior coisa que tem é quando abre a sala de prova, você fica sentado num silêncio absurdo, sem referência de relógio, sem nada. Você e seus pensamentos pensando assim, tá, daqui a pouco vai começar, daqui a pouco vai começar. Só que eu não conseguia existir com o meu pensamento, porque tinha um fiscal sentado me olhando e pensando, o que que esse garoto, qual que é o problema O dele? que ele O que que fez? esse cara, qual que é a tua? E eu, Você imagina o quanto tempo durou aquela meia Uma hora hora antes da antes hora que ali. fecha o portão pra entregar a Não, prova. porque quando você ainda tá na sala, você ainda olha pro lado, você vê os outros e Ver os agora você outros olha. comendo. você já vai fiscalizando, tipo assim, pô, esse idiota aqui vai ficar comendo Doritos na prova, Vai fazer um barulhinho aqui, você outro já ali. vai pensando as suas coisas. Eu tava lá e vi o cara. E Assim. foram os 2 dias assim, né? No segundo dia eu já tava tranquilo. Ah, não, mas do mesmo jeito, pô. Só que aí trocou o fiscal. Eu falei assim, não, agora eu já tô amigo do Kleber, vai ser tranquilo, ele não vai me assustar. Eu é muito melhor no segundo dia do que no primeiro. Sim, mas porque você já estava acostumado com a situação, né? Eu tinha um problema. Não, eu tinha um problema muito grande com linguagens, gramática, interpretação de texto. Não funcionava. Eu ia bem com o número. Segundo dia eu falei, ele não vai poder me assustar porque eu vou ficar ocupado com a prova. No primeiro dia na redação eu precisava pensar, olhar. Precisava assim, eu tinha uns devaneios para ver se a Dá uma redação ia brisada. chover na minha cabeça, porque eu tinha uma estratégia muito boa de redação, que era parar e pensar até vir alguma coisa. E não dava para vir com o Kleber me olhando. Pô, o cara marcou tanto a vida Ele dele que sabe ele o sabe o nome do nome cara. ainda. Isso foi em 2019. Meu Deus. Tá certo. E aí passou prova, passou esses vestibulares, você fez só o F e Enem ou você fez mais coisa ainda no terceiro? No terceiro ano, acho que eu fiz só o F e o Enem mesmo. Já tinha o EMS já, né? Não. Eu não lembro. No terceiro. Não lembro se já tinha. Se tinha, eu fiz. Aham, você fez essa daqui. É. Entendi. Aham. E você fez alguma fora ou só aqui? No terceiro eu cheguei a fazer a da UERJ, né? A segunda Sim, a fase. segunda fase. E aí eu não fiz o vestibular do UFMS, eu só fiz o passe e o Enem, porque O Enem. caiu no mesmo No dia. dia, a segunda fase da UERJ com o Ah, tinha a vestibular. GD também, né? Tinha GD, Já verdade. fazia Todas do também. estado que deu pra fazer. A gente Sim, fez. Uhum. bacana. E aí veio o não. Mas isso em 2019, né? Uhum. Um ano tranquilo, terminei o terceiro, não passei, vou fazer cursinho, né? Cursinho. Aí E veio aí, a bomba. não, mas antes da bomba até então, vocês foram e optaram pelo cursinho no modelo que até então era tradicional, né? O presencial, lindo, maravilhoso. Vocês foram lá, se matricularam, né? Padrão, né? Padrão. Porém, 2, 3 meses depois, Não, deu nem 2 meses, deu 2 semanas. 2 semanas, 2 semanas. fecha tudo, né? A gente pensou, nossa, mais um pouquinho de férias, né? Uma semana de Foi férias. engraçado, eu consigo me lembrar o primeiro dia que alguém avisou, olha, amanhã não voltem, porque pediram pra fechar uma semaninha e a gente falou assim, cara, começo de ano nem tem conteúdo, a gente nem se a gente Tá quiser tudo certo. Nem tem Vamos tarefa, dar né? uma descansada, que depois, se der 1, 2 semanas pausada agora, depois vai ter um pouquinho mais de correria, então vamos ficar tranquilo. Nunca mais. Nunca voltamos. mais voltou em 2020. Nunca mais. Nunca mais pisamos numa sala de cursinho. A gente voltou. Nunca mais? Nunca mais. A gente voltou pro cursinho aprovado. Porque. Porque daí vocês terminaram no online, fizeram tudo online, se adaptaram fácil? Fácil não. Fácil Mas não. acho que rolou uma adaptação. Eu tinha um problema muito grande com aceitar online. Porque pra mim era inadmissível. Eu estudo no meu quarto. Sim. Mas pra mim estudar no meu quarto era uma coisa assim. Eu chegava do colégio, chegava do cursinho, estudava um pouquinho no meu quarto, tudo bem. Pra mim era inadmissível que eu ia passar o mesmo dia inteiro estudando no mesmo local que eu ia dormir Mesmo depois. lugar. Parecia que eu nunca ia conseguir Mas estava discernir estático, né? o que é descanso. E o que é estudo? Às vezes eu deitava assim e não me sentia no direito de estar deitado naquele lugar cheio de post-it. Meu quarto tinha um monte de post-it, tipo assim. Tinha toda a biologia, toda a física, toda a matemática, tudo. E eu não conseguia deitar na cama e falar assim, não é justo eu descansar.
Porque eu tô cansado, eu vou dormir. Sendo que ali era meu cursinho. Sim. Muito estranho pra mim. Eu Você lembro dormia no cursinho. Dormir. essa Vivi no separação é difícil. Você saber o momento em que a sua sala é o seu cursinho e a sua sala é o momento de você estar assistindo televisão. Uhum. Eu lembro que quando comecei o cursinho online, eu não tinha nem computador. Então, eu tinha que assistir as aulas no meu celular. E a tela é pequenininha. Minúsculo. Eu lembro que meu celular chegava no final do dia, ele fervia, ele desligava, ele não funcionava mais, porque eu usava ele o tempo inteiro. E aí foi uma época financeiramente difícil para todo mundo. Sim. Meus pais tiveram que. Demorou um tempo para eles conseguirem comprar um computador para mim. Então, assim, não foi muito fácil, né? Mas tinha que. Fez do jeito que deu. Do jeito que deu. Mas você, depois de um tempo, passou a ter computador e tal. Uns 6 meses Deu um depois. belo de um Foi o tempo tempo. de cair a ficha que não. É assim, vai ser E agora. vai ser assim. Vamos melhorar a nossa missão. E eu acho que os professores também não estavam esperando por isso. Hoje em dia todo mundo tem um curso online. Mas na época não tinha. Então, todo mundo tinha que fazer as suas plataformas. Não Todo mundo tinha que começar do zero. Google Meet era uma Google lenda, né? Meet, a gente assistia a aula no Google Meet. Então não tinha plataforma, não tinha. Eles não tinham cronograma de postar a aula. Então, até os professores acabaram ficando um pouco perdidos. A gente ficava à mercê deles, eles também estavam com dificuldade de transmissão e tal. Teve professor ligando pra gente falando: olha, se você quiser, eu devolvo o seu dinheiro, porque eu não sei como vai Chegou a ser. acontecer isso. O professor falar assim, olha, a gente devolve 50% ou 100% se você estiver insatisfeito, porque a gente não sabe fazer. Sim. Não sabe como que vão ser os próximos dias, não sabe. Não sabe se vai ter, se não vai ter, se eu vou estar aqui. Só sabia assim, não foi isso que eu prometi pra você na matrícula. Então eu não tenho como cumprir aquele contrato ipsis literis, fazer o que eu te prometi. Aham. E você? Que bom, pelo menos alguns então se propuseram, olha, eu não vou dar conta e E no fim todos deram conta, deu tudo certo. deu tudo Teve que certo. dar, né? Teve que dar conta, Teve que né, dar. durante o ano, né? E nesse processo que vocês acabaram aí, né, encarando pandemia e tal, no caso, além do ter que estudar no seu quarto ou na sala, que seja, tinha um outro fator que é a casa, né? É um ambiente perfeito, não é? Nossa, Nossas casas são é bem maravilhoso. parecidas, A minha casa é uma casa muito mais quieta. A casa dele tem muito mais pessoas que moram lá, né? Eu moro só com meus pais. Então, Você é filha única? meu pai tem outros filhos, mas eles não moram aqui. Sim, mas na sua casa É você e seu isso. pai e sua mãe. Aham. Tá. Então eu lembro que, mas mesmo assim, sendo poucas pessoas, tinha épocas que o comércio não abria. E na minha casa era muito pequena. Então a sala era onde eu tinha para estudar, porque no meu quarto não tinha mesa. Então eu tinha que estudar na sala, que era o mesmo lugar que meu pai tinha que ficar se ele não quisesse estar deitado. Palavras reais, tio do Zap. Abre o vídeo altão. Aí ele tinha que resolver as Posso coisas falar isso porque dele. meu pai também. Então, assim, é justo. Meu sogro e meu pai tem esse lance que não quer atrapalhar. Mas receber um vídeo, Ele vai abrir ali. Minha mãe cozinhando, estendendo roupa, e você tendo que focar ali no que você tem que fazer, né? E vizinho, né? Meus vizinhos. Gostava de uma conversa. Nossa senhora, era um se fosse caos. conversa, era briga mesmo. Os É caras sério? gostavam da Música briga. alta. Então, assim. Ambiente bem favorável. Opa, eu lembro que eu chorava de raiva. Cara, verdade. Ela, não sei dizer quantas, não consigo contar na mão quantas vezes ela chorou durante o cursinho, não pelo cursinho, mas por falar assim, Pelo ambiente eu tô não dando bem meu favorável. máximo, mas não existe Não estão me ambiente pra ajudando. fazer isso, Então o né? ambiente faz uma diferença boa, né? Imensa, toda. Diria que toda. E no seu caso? No meu caso, assim, na minha casa somos eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, minhas duas avós, meu cachorro, minha cachorra e o meu periquito. Então, assim, é uma casa que faz um certo barulho. Ela Naturalmente tem um ela faz barulho barulho. próprio, ela tem um barulho natural, é um som ambiente que é alto pra caramba. Vai lá, minhas avós, elas não são pouco idosas, elas são bem idosas e uma delas tem Alzheimer. Então, privacidade e estudo não era uma coisa que é natural na cabeça de todo mundo em casa. Não é. Não é assim que acontece. Então, foi bem difícil também. E elas falam baixinho. Puxa, tranquilo. A Globo soltando Big Brother o dia inteiro, aquele Big Brother que ficou famoso. Então, assim, o pay-per-view. Aquelas Alto pra lives, caramba. né, que tinha as na lives. pandemia. Live de música acontecendo no quarto do meu pai, jogo do Flamengo no quarto do meu irmão, fulano de... Assim, um barulho o tempo inteiro, constante. E você ali no seu. Você tem no que meu, aprender a lidar com Tentando. isso. aprendendo. Tinha hora que você olhava e falava, não é possível.
Tem cara, horas que você quando sente assiste um tipo, cara lá tentando ensinar a regra da mão esquerda, a regra da Todos mão os dias, direita, basicamente. ou de e o outro verdade. gritando E lá no fundo. a música torando. Pô, no fundo. essa de regra da mão esquerda foi essa hora que eu comecei a aprender na medicina que a gente olha para o paciente invertido, né? Sim, sim. Foi nessa hora que eu comecei a aprender esquerda e direita da faculdade, porque na tela inverte. Os Exato. professores às vezes não sabiam. E ele falava regra da mão esquerda. Eu olhava e falava, pô, esse cara tá com a mão direita. E aí eu pegava minha mão direita e falava, pô, não tá encaixando esse vetor aqui. Eu não consigo entender como que isso Vetores. funciona. Ai, ai. Mas a pandemia nesse método online, vocês sobreviveram bem, né? A esse... Deu pra rolar. Deu para Deu lutar certo. bastante, deu certo. E existia o certo medo de chegar no fim do ano, depois de tanto trauma assim, não passar? Acho que era o guia da sua vida é o medo de não passar. É. Pra mim, pelo menos, era. Dudu, ele é muito mais centrado, assim, ele tem muito mais... Acho que a gente foi ajudando um outro, né? Porque eu sou completamente guiado pelas emoções. E eu lembro que a dúvida, pra mim, era a parte mais difícil. Era não saber se aquilo que eu tô fazendo vai ser suficiente realmente. Porque aí sim eu tava dando o meu máximo. Uhum. Não eu só tava pensando igual antes, né? Aí eu lembro que eu tava dando o meu máximo, mas era tudo muito difícil. O ambiente não era fácil, o momento não era fácil. E o cursinho por si só não é independente de onde você tá fazendo e do momento. Então eu lembro que pra mim a dúvida de não saber onde eu vou estar no ano que vem era uma Era pior. coisa assim que me deixava O doida. momento todo era incerto, né? A pandemia foi uma incerteza na vida de todo mundo. A gente nunca viveu isso, não sabia o que ia acontecer no amanhã. No sentido de assim, pô, meu pai vai estar bem, minha mãe vai estar bem, as coisas vão voltar A ao sua mãe era normal. médica, ela estava trabalhando normal? Tava trabalhando normal, não tinha como parar, porque ela trabalha com grávida, né? Gestação. Aham, gestação. Não tinha É. o que fazer. Mas eu, ao mesmo tempo, não ficava tão preocupado porque ela não trabalha em hospital com tanta frequência, só para criança nascer. Mas o resto é tudo na clínica. Eu senti uma sensação de segurança dentro da insegurança. Porque ao mesmo tempo eu pensava, puxa, tanta gente em casa e ela tá indo lá e... E as avós deles são muito É, idosas, são né? muito idosas. Eu tinha mais Então, medo por elas do que por qualquer coisa. Uhum. Tanto que nessa época, antes morava só uma avó comigo e a outra acabou se mudando durante a pandemia, porque minha família é toda do Rio de Janeiro. Sim. E, pô, lá é muito mais difícil. As Não ter distâncias isso. são maiores, você poder cuidar. Ela morava sozinha. E a gente falou, cara, não é o momento. Vamos ficar todo Vamos mundo ficar junto em todo mundo casa, junto. que a gente pode dar uma ela assistência acabou vindo maior. e ficou. Tá aí. É, aproveitou já e Na tá minha tudo casa é certo. cheio de puxadinhos. Tal coisa era um armário. Não, agora é uma cama vertical que desce o Exatamente. corredor. E o corredor da cozinha é um grande quarto. Pronto, excelente. É excelente, Exatamente. virou já. É assim. E assim foi montando a casa, né? E aí vocês também tinham a dúvida de será que vai ter o vestibular no fim do ano, né? Uhum. Além de tudo, tinha isso, a gente não Você sabia. estava estudando, Inclusive, mas ele foi adiado, Foi, se eu não me datas Foi. engano. malucas. A gente fez prova em É. datas absurdas. prova em janeiro, não É. O que, foi? inclusive, desgraçou a transição entre o primeiro ano Primeiro de e cursinho segundo. e o próximo não. Ah, As verdade. provas foram todas postergadas, a gente foi fazer prova no que já seria para ser o final das férias, fez a prova, rapidamente já tinham que sair os resultados. Resultados. E toma não. Embolou e aí a gente não tinha tempo nem pra processar, né? Que tinha sido outro A não. gente não teve férias entre o primeiro e o segundo ano. Então o segundo ano foi emendado. muito cansativo. Muito. Porque a gente Aí vocês tava- fizeram 2020 cursinho, Aham, certo? isso. Modo online e tal, Isso. beleza. O vestibular deu um resultado ou não? Vou falar por mim, porque a gente, nesse sentido aí, a gente é diametralmente oposto. Uhum. Esse não me doeu tanto quanto o primeiro. O primeiro. Para ela, eu imagino que Pra talvez mim tenha sido foi mais diferente. difícil. Eu senti mais a sensação assim, não, eu progredi. Porque no primeiro ano de cursinho eu botei meus pés no chão e falei assim, tá, agora eu entendi o tamanho da competição que é. E eu Uhum. estudei muito, muito, foi o melhor que eu podia dar dentro daquele contexto que estava muito atípico. Então, quando chegou... Fora de uma realidade, Totalmente. tudo do zero, Ninguém conhecia aquilo, nenhum professor podia virar e falar assim, olha, eu já tive um aluno que viveu que mais ou mais ou menos menos isso. e deu assim. Ninguém sabia. Então, na hora que veio o não, eu não fiquei particularmente surpreso. Não que eu achasse que eu não ia passar, eu achei que eu teria passado. Teria Fui bem chance. nas provas, de modo Sim. geral. Só que não deu. E foi aquele que passou raspando que eu falei assim, não, Tá a resposta certo. tá aqui. A gente tem que enxergar o que as provas estão nos falando. Nem sempre o primeiro ano de cursinho vai te trazer a aprovação, mas ele pode te trazer a confirmação de que você está no caminho. Como ele pode falar assim, olha, você não mudou nada.
muda a sua estratégia de jogo. Sim. O que eu interpretei desse segundo não foi assim, não, ainda não deu, mas tá quase dando. Então tem que continuar. Tanto Tipo, que, melhorei do terceiro pro primeiro ano de cursinho. tanto que eu nem ponderei sair do modo online, que eu falei assim, cara, eu não quero mexer nesse jogo, eu quero manter exatamente a configuração que eu tô. Porque vai tá dar certo. melhorando. E eu não parei. Não paramos. Nós não paramos. E Pra você? mim foi muito mais difícil O segundo não. o segundo não, porque aí, como eu falei, eu tava dando tudo que eu tinha já, mais ou menos, né? E você viu o investimento também. Pô, eu tinha um celularzinho, tive que comprar um computador, Exato, influenciou sim. financeiramente na casa. E tinha uma outra questão, eu não sabia, quando, igual eu falei, quando ia ser o último ano, assim. Então, a gente já tava esgotado, eu tava cansado daquilo, de estar tão cansativo, assim, sabe? Em questão dos meus vizinhos mesmo, que me atrapalhavam bastante, por exemplo. E aí eu lembro que eu fui muito bem na prova, mas eu fui muito mal na redação. Uhum. Se foi justo ou não, eu não Não tem sei. problema. Mas eu lembro que pra mim isso foi muito devastador, porque eu tinha estudado e achava que eu ia melhor do que eu realmente fui. Então, pra mim, eu não via como estou progredindo. Eu realmente estava, porém eu sentia que, putz, isso que eu tô fazendo não é o suficiente. Eu não sei o que mais que eu Que eu posso fazer. posso fazer. Então, foi Legal. muito mais doído pra mim, né? Aham. E querendo ou não, nesse primeiro ano de cursinho, vocês já estavam namorando. Já. Né? Começou o final do terceiro, né? No final do terceiro ano, a gente tinha grupos de amigos em comum. Comum. Que no fim do terceiro ano a gente se conheceu. E quase na saída do ensino terceiro. médio, a gente conseguiu se aproximar e começou a namorar. Porque foi tipo assim, faltando meses para acabar que os grupos se conheceram, faltando dias para acabar as aulas, que a gente se aproximou. Porque senão provavelmente ia para os cursinhos sem Sim, e claro, veio a pandemia tal, toda a questão de isolamento, tipo assim, eu começo a namorar. Aí tem uma pandemia. Tem uma pandemia, né? O fato de vocês estarem namorando nesse primeiro ano de pandemia, de ver os resultados tal, ajudou, atrapalhou o namoro? Como é que foi esse primeiro ano aí? Pandemia, recém-namorando e tendo que se virar no online, surtando, coitado do Dudu. Exatamente. Você que falou. Que bom que eu falei. Como é que foi essa parceria de vocês aí? Foi a melhor coisa que nos aconteceu, porque tinha vários amigos que estavam passando pela mesma situação, mas uma coisa é você falar com seu colega no WhatsApp, compartilhar que tá triste, que isso, que aquilo. O meu sentimento com ela era tipo assim, não, eu sei exatamente tudo que ela tá pensando, porque ela tá me falando tudo, e eu entendo, porque eu tô vivendo isso também. Ela tá me falando tudo. Ela tá me falando tudo. O tudo, literalmente. Literalmente, e eu falo praticamente nada nesse sentido, eu não compartilho o que eu tô pensando. Então a gente era muito diferente, só que fazia muito bem um pro outro isso, porque ela precisava de alguém para conversar, e eu, mesmo que eu não conversasse, eu precisava ouvir de alguém para entender assim, puxa, isso que eu tô guardando aqui dentro faz sentido para mais alguém. E acho que foi bom que conforme a pandemia foi passando e foi, vamos dizer assim, afrouxando um pouco aquele lockdown, a gente ainda não saía com outras pessoas, mas a gente fazia questão de nos finais de semana se ver. Se encontrar. Isso dava uma força, recarregava a bateria para a semana inteira, aquela sensação de assim, não, nós dois vamos manter o comprometimento disso tudo afinco, assim, o máximo que a gente puder, porque no final de semana é compromisso com o nosso estudo que a gente vai descansar no sábado, ou no domingo, ou nos dois. E para que a gente possa descansar juntos, ninguém pode furar o cronograma. Então, se furar e... Exatamente. O outro. Exato. Então a gente pensava assim, era um pensamento quase que coletivo entre nós dois, que a gente a gente sempre se ajudou, né? Que a gente remava o barquinho um do outro. De vez em quando um remo cansava, fazia um pouquinho de curva, sei lá o quê, mas o barco não podia parar de remar. A gente tinha que se ajudar. Isso é bacana, pô, bacana. Eu acho que você ter uma pessoa com você, tanto pode te carregar para trás, como pode te ajudar a progredir. E no nosso caso, ajudou muito a progredir, porque a gente não tinha ninguém. Então, a gente fazia o cursinho o tempo inteiro juntos pelo celular. Eu e ele somos muito diferentes. Ele não fala, eu falo demais. E eu lembro que a gente ia nessa. Ele gostava de ver aula de manhã, eu gostava de ver minhas aulas à noite. O importante era estar estudando. Mas a gente sempre estudava junto.
E mesmo que fosse junto à distância, assim, né? Sim, Pelo celular. E aí a gente tinha esse combinado, que a gente ia estudar durante a semana sem nenhuma falha. Nunca tinha falha. Sim. Só que no final de semana era o nosso momento de ficar junto. Então, no sábado eu ia pra casa dele, no domingo ele ia pra minha casa. Era o único lugar que a gente ia. Tipo, o único lugar que a gente foi por 2 anos. Então, a gente tinha esse combinado pra poder descansar Uhum. e conseguir manter um relacionamento, né? Sim. Mas durante os outros 5 dias da semana, a gente não se via nunca. Porque a gente estava sempre comprometido com o estudo. Vou só fazer uma correção para não matar nenhum vestibulando do coração. Ah, tá. A gente estudava sem nenhuma falha dentro do que o nosso cronograma pessoal se propunha. Sim. Isso. Ninguém é máquina. A De gente ficar 24 horas. várias vezes deixava de ver a aula que estava combinado de ver no dia, deixava de fazer o exercício do dia, mudava a ordem da semana, mas o nosso cronograma nos permitia alguma flexibilidade dentro da rigidez. Era tipo assim, entre segunda e sexta eu preciso cumprir isso. Só que a gente, primeiro de tudo, não estabelecia metas que eram incompatíveis com a realidade, porque isso só gera mais frustração e você não progride. Uhum. E, segundo de tudo, a gente garantia que, assim, puxa, ela não conseguiu ver essa aula que eu já vi, porque a gente via em ordens diferentes, cada um de um jeito. Olha, essa aula é sobre isso e isso. Eu acho que você precisa ver. Você precisa por isso, por isso, por isso. Então, a gente falhava. Mas dentro de segunda a sexta, a gente tinha que reerguer o nosso castelinho. Sim, para poder fazer funcionar. Sim, você pode errar. Tá tudo bem errar, a gente erra. Não adianta você se culpar porque você errou. Você só não pode negociar o estudo. Agora eu não tô bem para estudar. Tranquilo, cara. Não vai estudar em vão. Descansa, mas depois você vai ter que achar. Não deixa para trás. O famoso o que você se programou para fazer dentro daquela semana, faça. Vai ter um horário que você não vai estar bem, beleza, mas depois você vai lá e recupera. Exatamente. Você tem um combinado com você mesmo, né? Então você não falha nesse seu combinado com você. Não é o combinado com o outro. Você não prometeu nada para ninguém. Um exemplo besta disso é que para mim era inegociável que o meu lazer, você precisa ter lazer durante o cursinho, você não pode se culpar por não passar e que você tem que e é uma punição, né? Punição. O cursinho não pode ser punitivo, eu vejo ele como uma oportunidade, porque você amadurece e você constrói aquele conteúdo para ficar melhor para as provas. Então, para mim, o cursinho não era castigo. Uhum. Eu gosto muito de futebol, sempre gostei. Então, para mim, era um compromisso inegociável. Se tem jogo quarta-noite eu vou ver meu jogo. Quero assistir o Flamengo, quero ver meu jogo. E se não tivesse Flamengo, eu queria ver, eu precisava daquela pausa. Você queria assistir o que estivesse passando em relação ao esporte? E quarta-noite também era a hora que eu via a aula de redação até o jogo. Puxa, terminou a aula de redação, começou o jogo, joia. Deu o horário do jogo, eu não terminei a aula, eu não terminava a aula. Uhum. Eu pausava, via o jogo, e às vezes rebobinava a aula do zero depois, no outro dia, Sim. fosse. Também, assim, eu acho que é uma coisa que vale a pena entender, que você precisa descansar, você precisa ter Você tem que ter lazer, tem que ter vida, né? Não é porque tá no cursinho que a sua vida acabou de lazer, de amigos e com a namorada. Você tudo bem que balança só. não é que vocês iam sair porque vocês estavam na pandemia. Pô, trocar uma mensagem, vamos conversar à toa, tal. Ligação de vídeo. Exato. Né? Pragmaticamente toda noite. O que você estudou hoje? Matemática. Legal. Massa, né? Massa, que dia legal. E chegou um ponto dentro desse ano pandêmico, né? A você olhar, por exemplo, e falar assim, cara, vou largar a mão? Teve várias vezes, pra mim, pelo menos. Mas assim, era um vou largar a mão que não era realmente eu vou desistir, né? Era só eu gosto de fazer um drama. Entendi. Era uma coisa assim, eu quero depois na saída, tá? Era uma coisa assim, eu não aguento mais, eu não consigo fazer. Mas assim, a minha vida é assim, não era só no cursinho, eu sou uma pessoa muito dramática, realmente. Então, pra mim, assim, nossa, isso nunca vai ter fim, eu nunca vou conseguir. Eu sou uma pessoa mais assim. Ele já é uma pessoa completamente diferente, ele é uma pessoa bem mais centrada. Mas assim, pra mim era, eu não aguento mais. E se eu tiver qualquer outra opção que passar aqui na frente da minha casa, eu vou pegar. Então... Ela não ia pegar. Tá. Só que aí depois, não era sincero, era algo só pra... desespero mesmo. Só pra dar um desabafo. Não aguento mais. Eu tinha muito isso com matemática, eu sempre tive dificuldade, né? E aí eu lembro que eu fazia os exercícios e eu não conseguia resolver. E aí eu pedia pra ele me mandava vídeo me explicando. Aí eu falava, tá bom, mas esse não vai mais cair, não adianta eu saber, você não vou conseguir fazer o que vai cair. Primeiro ela reclamava que ela não estava entendendo. E aí a gente se ajudava com várias matérias, mas
exatas, eu consegui ajudar ela mais do que ela a mim, e o contrário acontecia com outros. Eu falava, ó, é assim, assim, assado, vou gravar um vídeo. Pegava, refazia o exercício inteiro, gravava vídeo, explicação, bonitinho. Ah, agora não adianta, não vai cair de novo. Eu falava, pô, você tava reclamando que você não sabia. Agora que você sabe, não adianta porque Porque não vai mais cair. Então tá, né? Mas não era sincero, assim, ai, vou Sim. desistir. Era só um devaneio. E você, Dudu, em algum momento pensou em largar a mão? Não, eu sou chato. É. Pior que não. Você teve Eu oportunidade. tive Dudu teve várias oportunidade. oportunidades de largar a mão, porque, puxa, isso foi um baita atrito lá em casa. Eu acho que assim, meus pais estavam muito preocupados com o cursinho, isolado dentro de casa, completamente, o tempo inteiro dentro do meu quarto, eu sou muito quietão, sei lá o quê. Eu acho que eles sentiam que faltava uma conversa para entender se estamos todos na mesma Frequência, frequência. Página. E eu acho que agora eu percebo que claramente não, porque eles estavam muito preocupados e muito incomodados. É aquilo que eu falei, depois que eu botei na minha cabeça como que ia ser, eu não estava mais preocupado, eu só queria seguir meu plano e eu estava tudo bem. Uhum. Então eu queria passar na FMS, queria ir assim, assim, assado e pronto. E eles me convidaram para fazer algumas provas de universidades bem boas, inclusive particulares lá em São Paulo, e eu fui passando uma atrás da outra. E tudo bem, aconteceu. Acho até que eu passei justamente porque eu não queria, então estava completamente diferente de fazer a prova do FMS, que eu ia nervoso, sei lá o quê. Para essas eu ia tranquilo e dava certo. Eu via que era uma confirmação para mim de sucesso, mas aí chegou um momento que minha mãe falou, bom, passou, vamos entrar. Vai embora. Vamos entrar. Fez pré-matrícula, tudo. Era particular, né? E eu não queria de jeito nenhum estudar naquele lugar, eu queria estudar na UFMS, meu plano era aquele. E eu acho que a gente faltou essa sintonia porque eu sou muito quieto. Então, eles não conseguiam entender o que eu estava pensando. O que você queria, né? Não, até entender o que eu queria, eles entendiam, mas eles não entendiam se eu falava. Como quem disse, tipo assim, não gasta esse dinheiro. Eu não quero que faça isso, não quero que faça aquilo. E aí foi o maior quebra-pau, porque eu falei, não, vocês não estão entendendo. Eu não vou estudar nesse lugar. Pode fazer pré-matrícula, pode fazer o que vocês quiserem. Eu vou estudar. Ele chegou a ter matrícula. Eu cheguei a ter matrícula. Num cursinho de grupo de calor, sei lá o quê. durante o cursinho de pandemia. E ele não foi. E eu falei, não, eu não quero, vocês não estão entendendo, eu vou para outro. E minha mãe falava, e se não passar? Se não passar, eu estudo de novo, ué. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. E deu certo. Deu certo. E aí vocês emendaram, né? O primeiro ano de cursinho em 2020, que provas adiadas, tal, virou 2021, tal, e aí vocês não passaram, né? E aí, bora para 2021. Mantiveram online? Mantivemos. É? Com alguns pequenos ajustes do que a gente julgava que tinha faltado, né? Então, tipo, o resultado do vestibular ajudou a fazer esse ajuste. Isso, que foi o que fez a gente passar. Mas tudo online? Tudo online. Eu acho que para mim, pessoalmente, a solução para passar, o que me fez passar, foi entender que eu tenho que parar de estudar o que eu já sabia que eu gostava muito. No ensino médio, eu não gostava tanto de física, mas durante o cursinho eu descobri que eu gostava muito. Então, quando eu queria descansar minha cabeça... Você ia para exatas, fazer física, matemática, química não. Química eu não tinha problema sério. Entendi. Mas eu mandava bem na física, sei lá o quê, e gostava. E aí, puxa, eu queria abrir mão de fazer exercício de qualquer outra coisa para continuar fazendo aquilo que me dava prazer. Porque o prazer vem do eu acerto o exercício, isso me dá uma satisfação imediata, puxa, vai ser bom. No segundo ano, a prova me trouxe... segundo ano de cursinho. A prova me trouxe a resposta de que eu evoluí muito por causa das exatas. Foi a custa das exatas. Mas o que me deixou distante ainda era gramática, ainda era humana, sei lá o quê. Foi a hora que eu falei, não. A única coisa que eu preciso recalcular nessa rota é que eu vou ter que entrar de cabeça no que eu não quero entrar. Eu preciso parar de me esconder disso. E comecei a fazer cursinho de gramática, de linguagem, de interpretação, de redação. Tudo. Pacote completo. E mantive. Mas isso em 2021? Em 2021. Foi o ano que a gente passou. A gente continuou online. Eu tinha certeza que eu não queria mudar o modelo, mas eu tive que agregar coisas novas. Mas o não mudar o modelo, que seria entre o presencial e o online, manter o online, ok. Só que o 2021 começa-se a ter assim, a abertura de alguns locais e tal. Vocês permaneceram estudando em casa, no mesmo modelo 2020, ou vocês foram atrás de cabine, esse tipo de coisa? 100% em casa. 100% em casa. Ficamos em casa. Eu lembro até que tinha... igual o senhor falou, algumas opções, né? Só que estavam abrindo algumas turmas, turmas reduzidas, tinha aquela questão do distanciamento, né? Sim. E como as avós dele eram muito idosas, tinha essa possibilidade da gente entrar em contato com alguém, né? Que tivesse... E querendo ou não passar, né? Já tinha vacina, então a gente preferia não ter esse contato mesmo. Como, assim, tava dando razoavelmente certo em casa...
a gente escolheu ficar em casa mesmo. E aí os professores já estavam estruturados, já não tinha mais aquele problema de plataforma e tudo mais. Já Só- ficou melhor. a gente decidiu Os vizinhos começaram a sair, desligar o som durante o dia. Não, depois só quando eu passei na faculdade que eu troquei de casa. Entendi, mas até lá ainda os vizinhos já. Estavam lá. Então os vizinhos participaram. Eles vão pô, ver esse vídeo. Eles vão ver esse vídeo e falar assim: ah, eu ajudei! Era eu. Isso incomodava um bem. Uma coisa que pra gente era muito estranho é que essa questão de zona de conforto que ele tá falando, né, de você só fazer o que você gosta, né, o que te acaricia o coração, pra você não ficar no seu erro, porque o erro é a parte difícil, né? É. E uma outra coisa também, que a gente não tinha parâmetro, porque a gente só conversava um com o outro. Então a gente não sabia se a gente tava, putz, tô voando, tô super bem, ou se, caramba, a gente tá achando que a gente tá bem, mas a gente tá na mesma, só Sim. que essa mesma Não ainda é não tá muito distante. abaixo, né? Isso preocupava um pouco. E dentro do modelo online que vocês optaram, né? Dentro da quantidade de cursos que vocês fizeram, eles ofereciam simulado? Isso vocês sentiram falta ou não? Foi ok? Oferecia menos do que eu imagino que hoje em dia um curso online deve oferecer. É. Porque como voltou um Sim. pouco para o presencial, os nossos professores que davam aula online só para quebrar o galho da pandemia, voltaram a priorizar o presencial, naturalmente. Outros que a gente fazia o curso online, por exemplo, Humanas, a gente fazia um curso que só existia online. Então, ele oferecia questões, uma variedade. Só que, para ser sincero, a gente usava pouco. Uhum. O que eu fiz no início do ano de 2021 foi que eu fui numa gráfica, um PDF de absolutamente todas as provas do Enem, todas da UFMS, da UFGD e da Unesp, e imprimi cópias de livro pra gente, encadernei tudo em casa, levei pra casa dela e falei assim, tá feito o nosso ano, a gente tem que matar isso aqui a pau. E tinha um cronograma, que eu fiz no Excel, um cronograma assim de dias que a gente tinha que fazer cada prova, e era muita questão, era muito mais fazer questões do que estudar. Ser muito mais ativo, né? Ser muito mais assim, eu que tenho que fazer, eu tenho que descobrir o erro. Exato, a gente fazia o nosso próprio simulado. Eu lembro que a gente, acho que simulado, assim, institucional mesmo, foi só um que a gente fez. Mas a gente, no finalzinho, assim. Mas eu lembro que a gente fazia o nosso próprio, assim, da forma que dava. Então, hoje é dia de prova. Então vamos fazer. Não pode entrar aqui, não pode fazer barulho. Não, e a gente vai ter aquele horário para fazer a prova. Mas é uma coisa que a gente faltava, então a gente deu um jeito de resolver. A gente resolveu sozinhos. Sim. E aí passou-se o ano, chegou o fim do ano de novo, veio o Enem e vestibulares locais, certo? Uhum. E aí, como é que foi? No dia do vestibular da UFMS, eu tive uma crise identitária, porque eu pensei que eu tinha ido muito mal na prova. Mas depois da prova? Depois da prova. No dia do vestibular, eu achei que eu tinha... Nossa. Fui mal. Eu lembro que eu tinha um aniversário, eu não fui, fiquei chorando em casa. Ele foi na prova, no aniversário. Vou perder, né? Eu confesso que eu fui. Mas é igual Mas você deu amor, você tem certeza? Não, eu tentei de tudo. Não rolou. Eu tava devastada. Não adiantava nem eu ficar junto. Eu falei, cara, tchau. Eu tô indo. Então, assim, eu nunca tive, mas eu acho que é de personalidade minha, essa sensação de sair da prova e falar assim, eu arrasei. Nossa, eu fui super bem, agora vai dar certo. Eu sempre saí achando que tinha faltado, nananã. Então, assim, até você receber o sim, eu receber o meu sim, eu tava no escuro. Eu não queria nem corrigir as provas, eu não gostava. Meus pais não respeitavam as minhas vontades, eles iam lá, corrigiam. Mas deixa eu explicar, pai e mãe faz isso. Então, aí eu tinha um resultado de gabarito preliminar e era aquilo que eu tinha, né? Mas pra mim, eu sempre fui do lado pessimista. Então, eu achava que não ia ser suficiente, que ia acontecer alguma coisa e não ia dar certo. Aí, até o dia de realmente sair o resultado, eu tava nesse escuro, Ele já é diferente. Ele já fez. Eu já fui o completo oposto. Nesse ano, eu saí da prova e falei pra cá, passamos. Eu sabia do dela, porque todos os simulados que a gente fazia, a gente ia, tipo assim, extremamente parecido. O número de acertos, a distribuição. A gente acertava a mesma quantidade, a gente acertou a mesma quantidade, quase todas as provas. E a redação? Foi igual também, né? Você tirou 950? Foi igual. Então, eu saí da prova, dessa vez, não era aquela assim, eu não estava convicto, isso não existe. Mas sim, eu falei mas você estava mais aliviado. Foi uma sensação de esse foi o melhor ano de provas da nossa vida. Todas as provas que a gente fazia, eu saía com a sensação assim, cara, eu entreguei o que eu esperava que eu ia entregar, e eu esperava entregar bem. Então, assim, eu saí orgulhoso, e esse sentimento era o suficiente para me dizer que, tipo assim,
se eu não tiver passado de novo, eu com certeza tô mais um passo perto, porque tô melhorando. Sim. Eu conseguia ver na prova. Aí Tipo assim, não era aquele negócio que você olhava e falava, tá distante, não. É. Tá ficando bom. A gente fez a prova da FAMERP nesse Sim. ano, a gente fez a prova da Unesp também. E as duas provas a gente acertou a mesma quantidade. Fomos bem, assim, são muitos concorrentes, Sim, né? Aquela claro. coisa toda, mas a gente foi bem. Da Unesp, vocês chegaram a passar pra segunda fase? Passamos. Eu Uhum. fiz 81 de 90 na primeira fase e eu 79. Eu não lembro como que são os pontos na segunda fase, mas aí na segunda eu fiz 2 pontos a mais que ela e a gente foi exatamente com essa nota. Exatamente bom. Mas infelizmente não Não deu. deu. Esse até que foi meio na trave. A E gente foi antes da UFMS sair, É. então a sensação foi assim, cara, talvez em algum lugar Não, ali vai. vai funcionar, porque estamos lá. Caracas. Mas daí, o que saiu primeiro? Federal ou estadual? Foi a Federal. Federal. Vestibular da Federal. Uhum. Aí eu- Aí depois saiu. Combinada de sair. Oi? Saiu antes da hora. Antes da hora. Antes do dia lá. Aí depois saiu o vestibular da UEM, se eu não me engano. E depois o Enem. Ou o Enem e o vestibular da UEM, alguma coisa negócio assim. Uhum. E aí saiu o primeiro sim. É que eles soltam aquela preliminar, né? É. Então aí você já tem mais ou menos O Gui é mais velho. O Gui, ele é nosso veterano. O Gui, eu vou falar um negócio. Dá vontade de estrangular ele de vez em quando, não dá? Aham. Puta merda, mas Ele é tudo bem. absurdo. Aí você já tem uma noção ali, mais ou menos, né? Você já fica mais ou menos esperando. Mas a minha felicidade foi ter tirado uma nota boa na redação. Pra Então, mim, ali você já olhou e falou assim, putz, dentro daquele preliminar você já tava dentro. Já, eu tava E dentro. o Dudu também. Já tava tipo, é isso aí. Só falta oficializar. Eu quero gritar gol, mas o VAR tá olhando impedimento. Eu tô me ali contendo. segurando, né? Então, eu lembro que eu já tinha ido bem na redação, então pra mim aquilo já era suficiente, porque pra mim... Não vou nem pensar no recurso. Tinha sido muito difícil pra mim. Foi quando meus pais perceberam que eu precisava fazer acompanhamento psicológico, então eu fiz no segundo ano, né? Uhum. E aí, pra mim aquilo já tava bom, assim, mesmo que eu não passasse, já era um alívio. Mas assim, a gente tava Com o pé no dentro, chão só ainda. esperando. Aí Certo. demorou um tempinho ainda pra sair. Pra sair o oficial. Mas daí também saiu o EMS e você passou, não passou? Passei na UEMS. E aí? Saiu depois, né? Saiu depois do oficial da UF. Foi, depois. Ah, tá, entendi. Acho que já tava até matriculando. Já Já? tinha matriculado já. Ah, então tá. Mas daí veio sim, você depois acaba passando na UEMS também, você passou só na UF, Passei no UEMS. passou na UEMS também, e aí como já tinha começado, vou ficar na UF. A gente é tinha cria. essa prioridade. Da Federal agora, né? Se passasse nas duas, o combinado era que a gente iria para o UF por preferência nossa. Era a maneira como a gente enxergava que era o melhor a ser feito na época era o melhor Mas de desenho. jeito nenhum, se a gente passasse na UEM sem passar na UF. Não, era o sonho também. Não, sim, mas tipo assim, vocês passaram nos dois, ótimo, lindo. Mas daí a preferência foi a UF, né? Maravilha, que bacana. E aí, depois do sim, as aulas já começaram ou, tipo, teve ainda um mesinho de descanso? Teve um mesinho de descanso, a gente viajou antes. Primeiras férias que a gente teve muito. De verdade, né? Falar assim, eu não tô com a cabeça pensando naquilo, eu estou feliz. Física acabou. É porque até as outras mais ou menos, né? As outras férias tinham essa questão do, a gente tem que voltar, né? Eu lembro que no meio do ano anterior a gente tirou uns 10 dias de férias. 15, porque eu peguei uma baita virose, eu estendi as nossas férias. Então a gente queria assistir as Olimpíadas, eu lembro. Então a gente tirou esse tempinho, mas era combinado que no tal dia a gente ia voltar e tal. Mas era aquelas férias com o monstrinho falando, vai estudar, vai estudar. Fica pensando, putz, o cara, tem alguém estudando, eu tô aqui de férias. Essa é a pior coisa. Tem alguém que tá fazendo, e tem mesmo, mas não quer dizer que aquilo é bom, às vezes. Não quer dizer que aquele cara tá melhor que você. Às vezes ele tá atingindo a fadiga naquele dia por causa daquilo, ou ele tá no conteúdo que você tá vendo ele estudar, mas você já sabe. Você já sabe aquilo, né? Então... Essa comparação, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. E a comparação, o complicado é a comparação com, no caso de vocês, com quem vocês não estão nem vendo o que estão fazendo, né? Exato. Isso que é mais difícil, né? A gente foi fazer uma prova para ter algum título de comparação com pessoas reais, além de um do outro, faltando talvez 20 dias para os vestibulares. Que estava feito, já estava feito, né? Não tinha que voltar. A gente fazia cursinho online de gramática com o professor Sérgio, e ele convidou para fazer a prova lá. Se não tivesse convidado, a gente não teria feito nenhuma.
e a gente ia no escuro. Sim. Talvez teria dado certo igual, provavelmente. Mas até lá, eu até fui nervoso para essa prova, pensando assim, cara, Se agora eu chegar lá e é hora da descobrir. verdade. É, É hora de eu realidade. descobrir assim. Eu sabia dizer quanto que eu ia acertar na prova, mas eu não sabia dizer quanto que meus colegas iam acertar. Iriam Então acertar. podia ser que eu ia chegar lá achando que eu tava ótimo, Arrasando. bem na barriga, e eu não tava. E Uhum. acabou que, na verdade, Que tá. tava tudo bem. Deus deu bom. Que deu. É. Tá certo. E aí, quando você entra na faculdade, é outro mundo, outra vida, né? Nossa, Tipo, sim. dá pra dar aquele ufa, a minha vida tá andando. Tem esse sentimento, né? Tudo Demais. que você quer no primeiro ano é sentir justamente que você tá livre um pouco. Você quer curtir aquilo que é o seu sonho, e no primeiro ano você não tá fazendo nada do que você espera que você vai fazer. Aham. Mas tudo é emocionante. Tudo é você emocionante, "Ai, tudo é que novo." legal, que legal. E, pô, o mais justo que tem é você aproveitar esse sentimento. Assim, a gente é muito defensor do cursinho, assim, sabe? Enquanto você tá passando por ele é horrível. Não vamos romantizar que é ruim mesmo. Mas ele é necessário para tantas coisas. Para mim, pelo menos, foi tão importante para eu me conhecer, para eu saber lidar com não, para eu aprender. Eu aprendi muito mais do que só o que eu precisava aprender para fazer a prova. Então, para mim, foi tão enriquecedor como pessoa que, assim, eu não me arrependo de ter feito o cursinho. Eu aprendi muito lá, lá na minha casa, estudando com meu celularzinho. Eu lembro que, assim, na época era muito difícil a dúvida. Sim. Mas uma vez que passou, você cresce tanto que você chega na faculdade completamente diferente. Não, e outra, né? O passar pelo cursinho faz vocês criarem, igual você falou, a maturidade, né? Faz você aprender a lidar, porque nem tudo vai ser sim, né? A maioria vai ser não, na verdade. Na faculdade, a gente até percebe isso, que tem várias situações que você é exposto na faculdade que são frustrações a mil. Você coleciona frustrações no curso. Uhum. Frustração com aquele professor que você admira e aí, na hora de conversar com ele é grosseiro contigo, com aquele médico que você acha que vai ser assim, é de outro jeito, com aquele paciente que você acha que Vai ser de puxa, boa e, vai dar meu tudo Deus. certo, dá tudo errado. E você se vê em várias equações que você não é o personagem principal e não tem como controlar e vai se frustrar. E se você nunca passou por isso, vai ser um choque muito grande. Só que Aí- o cursinho nos fez se acostumar com isso. Calma, não vai desmoronar só porque hoje parece que desmoronou. O choque Vamos do resolver. cursinho, você passa na faculdade, né? A vida Então, vai pra seguir. gente foi muito bom, assim, pelo menos, essa questão de amadurecimento no Uhum. cursinho. Hoje em dia, eu tenho muito orgulho do cursinho que eu fiz. Do formato ali de 2 anos, de ter crescido, Da trajetória. da trajetória, né? O aprendizado, não só das matérias, né? Mas daquilo que vocês Pô. vai ajudar. Você precisou fazer terapia no 2º ano, né? Sim, E primeiro que assumir isso não deve ser fácil. nem um pouco. Na verdade, foi bem difícil, na verdade, essa questão, porque meus pais que repararam que eu precisava fazer, né? Porque eu não sei exatamente o que eles perceberam, mas eu acho que eu tava perdendo o meu brilho ali, sabe? Aham. Sentada na mesma cadeira o dia inteiro. Eu só levantava pra dormir e no outro dia eu tava no mesmo lugar e já não tava mais vendo graça no que eu tava fazendo, né? Então aí eu fiz acompanhamento psicológico pra entender o que estava acontecendo, principalmente essa questão da aceitação, de eu ter ido mal na prova, de redação principalmente. Ela me ajudou muito No processo de aceitação. a superar essa e outras questões da minha vida pessoal também, né? Sim. Então, assim, foi uma coisa que também me ajudou muito, Mas experiência hoje muito boa. você olha com uma certa tranquilidade e fala, cara, foi bom. Mas na época não, você vai para terapia e tal, num primeiro momento. É difícil, né? Você perceber que você precisa. Eu nunca fui, assim, relutante em fazer. Mas você encarar o problema lá quando você e a sua terapeuta é muito difícil, né? Porque você precisa abrir, falar sobre aquilo e enfrentar aquilo. Você não pode simplesmente ficar ignorando, Continuar né? se fechando. Então, mas é uma coisa que é muito necessária. Os vestibulantes, eles precisam entender que às vezes você precisa conversar com alguém sobre aquilo, né? A pessoa tá tentando te ajudar, na verdade, Exato. né? Ela não tá, E ir na terapia não quer dizer que você é louco, né? Não, né, de forma definitivamente não. alguma. Aí Mas cada um assim, vai conhecer o seu. Hoje, se você pudesse chegar, né, vocês pudessem chegar para um aluno que hoje está no primeiro ano do ensino médio, Dudu,
O cara chegou, a gente está aí em fevereiro, as aulas começaram já. Para esse cara que está no primeiro ano do ensino médio, que seria o Dudu do primeiro ano, você teve o seu irmão, mas o seu irmão pegou o primeiro ano na pandemia, né? Foi confuso ainda. Foi confuso, né? Mas para esse aluno que está no primeiro ano, em 2025, ou para aquele Dudu lá atrás do primeiro ano, o que você poderia olhar para esse cara hoje e falar assim: olha, vai por esse caminho? Eu acho que o caminho que eu ia dar não é um caminho fixo, que eu acho que cada um pode encontrar várias maneiras de chegar no mesmo lugar, no mesmo tempo, independente. Mas eu diria que, primeiro de tudo, pegar na mão do teu professor e confiar no que ele está falando. Porque o primeiro ano é uma época, inclusive da adolescência, que você é dono da verdade. O seu grupinho de amigos é dono da verdade, é dono da diversão, é dono de tudo. E nada além daquilo pode ser tão legal. Tudo diferente do que o grupo estiver fazendo é cafona, é brega. Não vou fazer isso porque os meus amigos não estão fazendo. Acho que, primeiro de tudo, seja você próprio. Quem você quer ser daqui a 3 anos? Comece a ser essa pessoa agora. O que você acha que você precisa fazer daqui a 3 anos? Não faça daqui a 3 anos, faça agora. E, puxa, o teu professor está lá. Adolescente tem a mania de olhar e falar assim: essa matéria eu já sei. Essa eu não preciso. Esse professor é chato. Meu amigo, você tem 14, 15, 16 anos, você não sabe nada. E tem a humildade de entender isso, coisa que me faltava com 16 anos. E não é no sentido assim: você é um burro, tu tem 16 anos, criança. Não, é assim: olha, nesse assunto aqui esse cara sabe mais. Você pode não se identificar 100% com todos os professores, com tudo. Mas tenta entender que aquela pessoa tem alguma coisa para te ensinar. Todo mundo que a gente encontra na vida, eu acredito isso muito, tem alguma coisa que você pode aprender com essa pessoa. Se você não aprender nada com uma interação com outra pessoa, o culpado é você. Porque até interações ruins você pode falar assim: olha, assim Aprendi, né? não é maneiro. Não vou fazer assim na minha vez, ou isso eu não quero para mim. Mas eu diria que, acima de tudo, é ouvir teu professor. O professor está tentando te dar o caminho, ele está tentando te dar as ferramentas, ele está tomando suas dores mais do que você imagina. Então, para mim, a resposta é simples: escute seus professores, estude com a ajuda deles, peça ajuda e não seja mais um igual. Tenta estudar o que você quer fazer daqui a 3 anos, começa agora. Olha lá para frente: puxa, eu nem sei que curso eu quero fazer, não faz diferença. Para você fazer qualquer curso, você não vai precisar estudar. Então começa agora. Procura seus interesses e foca neles. Faz o que... Foca neles. Faz o que você acha que você precisa ser feito, mas não posterga, não deixa para o futuro. Legal. Faz por você essa diferença, porque vale a pena. Depois você se agradece. Certo. Ô Gi, e para aquele aluno que acabou de sair o resultado e não passou, e tá assim, cara, eu vou ter que fazer cursinho. Seja o cara que vai fazer o primeiro ano, que recém saiu do terceiro ano, ou o cara que tem pro segundo ano de cursinho, o que você pode deixar assim de mensagem para essa pessoa? Eu acho que a principal mensagem é: tenha paciência e seja verdadeiro com você mesmo. Olhe para os seus erros e não veja eles como uma coisa que está te segurando, como uma vergonha, e sim como um meio de você crescer para conseguir o que você quer. Não tenha pressa. O cursinho, ele vai durar quantos anos ele tiver que durar, até o momento de você conquistar o que você deseja, que pode ser qualquer coisa. Desde que você seja sincero, olhe para você mesmo e fale: aqui eu tô no meu limite, ou não, eu ainda consigo mais. E na questão de ser sincero, se conheça, faça o seu próprio objetivo, a sua própria rotina. Não se compare com outras pessoas, cada um tem a sua vida. A gente via muito na pandemia, nossos amigos, às vezes com outras prioridades, e a gente se sentia muito tentado, às vezes, a afrouxar um pouco, a desistir, mas a gente se manteve fixo no nosso caminho e a gente chegou na onde a gente queria chegar, e cada pessoa tem o seu jeito. Não adianta você olhar para o fulano: mas a Giovana fazia assim, então eu tenho que fazer também. Não quer dizer que porque eu fazia, vai dar certo para aquela pessoa. Cada pessoa tem um jeito. Então, a pessoa tem que encontrar o seu próprio. Eu vejo muitas pessoas: conversa com meu filho, porque você conseguiu, e fala para ele o que ele tem que fazer. Eu não sou ninguém para falar para ele, o Dudu não é ninguém para falar para outra pessoa como ela deve fazer as coisas, né? Então, assim, você achar o seu caminho. Você achar: eu gosto de estudar desse jeito, para mim é assim que funciona. Ou não, puxa, eu tô fazendo isso e não tá funcionando. O que eu preciso fazer
para eu consertar? Qual é a minha falha? E não ter medo da sua falha, porque é ela que vai te levar pro caminho. Exato. E esse foi mais um Foca Veste com essa dupla fantástica, Dudu e Giovana. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Foca Veste.